Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estudo adicional, sexta-feira, 3 de maio. Fé contra todas as dificuldades. Estudando nesse início, nesses primeiros 5 estudos, um pouco sobre a Reforma Protestante, alguns personagens que transmitiram a palavra de Deus em meio ao perigo de sua época, Foram iluminados pelo Espírito Santo e descobriram realmente que apenas Cristo, só Cristo, a sua graça é que nos salva. Não era a igreja, não era o papado, não eram os prelados, os pontífices romanos, E nisso o fruto da fé é também a obediência, Muitos obreiros na causa da reforma estavam sendo guardados pelos anjos, até o tempo realmente oportuno, onde eles deveriam cumprir a sua missão, como foi, por exemplo, João Batista, que pregou, cumpriu a missão, e depois foi permitido que ele fosse morto e fosse morto por meio de ser decapitado, fosse preso e fosse decapitado. Martinho Lutero, escrevendo sobre isso, sobre os inimigos, os poderosos adversários que estavam se unindo contra ele, para tentar destruir essa fé que foi redescoberta, a justificação pela fé que foi redescoberta por Lutero. Muitas coisas na Bíblia estão lá e a gente não se atenta para elas, mas sempre estiveram lá, Nossos olhos aqui não estavam enxergando. Então Lutero diz que Satanás está exercendo sua fúria. Ímpios pontífices, falando aqui dos papas. É difícil hoje a gente olhar para o papa, e falar que ele é um homem ímpio, porque ele transmite, uma falsa sensação de pureza e de santidade, Mas como é dito lá em Apocalipse 17, é um mistério, porque ele se apresenta ao mundo como um homem santo, mas na realidade é um homem ímpio. Por quê? Porque ele se coloca como Salvador no lugar de Jesus Cristo. A partir do momento que ele aceita a adoração, que ele aceita que as pessoas confessem seus pecados a ele, ele chega, por exemplo, na época da Covid, naquela praça lá de São Pedro, e ele oferece o perdão para toda a humanidade. Isso não existe, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Então é difícil. As pessoas que não compreendem a palavra de Deus acham que aquele homem é um homem santo. Mas de santo realmente ele não tem nada. Santo é aquele que se humilha perante o Senhor, reconhece sua fraqueza e se arrepende e se converte ao Senhor Jesus Cristo e passa a realmente ensinar a palavra de Deus e ensinar que apenas Cristo, só Ele, tem que ser exaltado. Isso sim é ser um homem santo e uma mulher santa de Deus. Não é alguém que seja infalível, Porque infalível e santo realmente, na esfera divina, só realmente Jesus Cristo. Então, continuando, Lutero disse: ímpios pontífices estão conspirando e nós somos ameaçados de guerra. Porque antigamente era abertamente mesmo, Eles comandavam o mundo e eles tiravam reis, colocavam reis e mandavam matar as pessoas. E Lutero diz, exortem o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. A oração de Lutero era que aqueles homens se convertessem. Nossa necessidade fundamental e nosso principal trabalho é a oração, continua Lutero. Que o povo saiba que neste momento está exposto à lâmina da espada e à ira de Satanás. Está exposto à lâmina da espada e à ira de Satanás. E que o povo ore. E assim devemos fazer, E Lutero, ele foi compositor de uns hinos mais belos, do nosso hinário adventista, por exemplo, que é o hino Castelo Forte. Portanto, aqui também algumas perguntas para reflexão, como explicar o equilíbrio entre a graça e lei, fé e obras. É o Evangelho,
O Evangelho é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. O homem transgrediu a lei de Deus e o salário do pecado é a morte, como temos visto, né? E só Jesus poderia nos salvar, tanto da condenação da morte eterna, como do pecado, ou seja, nos libertar totalmente. A graça de Cristo, ela transforma. E a fé, como vimos, né, ontem, o fruto da fé exatamente é a obediência, né? A obediência é o que nos leva às boas obras. E o legalismo é achar que você é salvo porque guarda a lei de Deus e que as demais pessoas, por exemplo, que não conhecem a verdade sobre o sábado, não guardam o sábado, estão todas condenadas, né? A salvação é unicamente pela graça. Qual o perigo de não entender corretamente o conceito da salvação? Porque muitos podem cair na libertinagem, né? E aí é onde vem aquele termo graça barata, ou seja, eles desmerecem a graça divina, né? A graça não é o intuito de ser de graça. A graça, o termo aqui é um dom de Deus, salvação dada por Deus pelos seres humanos. Mas a graça, ela foi um preço alto, né? O próprio Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para pagar a nossa salvação e nos libertar das garras do inimigo. Então, independentemente do que as pessoas creiam ou deixem de crer, o nosso dever é nos firmar cada vez mais na sua palavra, ter comunhão com a Bíblia, comunhão com Jesus e pregar o Evangelho assim que tivermos oportunidade. Que Deus te abençoe, que você tenha compreendido bem esse tema. E amanhã, né, que possamos estar na casa do Senhor, recapitulando a lição e tirando as dúvidas da semana. Que Deus te abençoe. Bom dia da preparação, em nome de Jesus. Amém.